Nós falamos aqui quase todos os dias que os exercícios físicos são uma das atividades mais importantes que podemos fazer pela nossa saúde, inclusive na terceira idade. Estudos mostram que idosos com problemas de mobilidade que fazem exercícios aeróbicos e de resistências regularmente podem reduzir o risco de se tornarem incapacitados em cerca de 20%. E para a gente poder entender o que acontece com o nosso corpo à medida que envelhecemos, eu converso agora com o médico Dr. Daniel Oliveira. Ele é ortopedista especializado em coluna. Bom dia, doutor Daniel. Seja bem-vindo ao Manhã da Piedade. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer nosso e uma alegria, viu, doutor Daniel? Quando os senhores deixam o consultório, param um tempinho para estar aqui para a gente, isso é muito precioso mesmo. Mas é muito agradável, né? Vir e poder falar com o público e passar esse tipo de informação. Isso vai muito além do simplesmente só atender uma pessoa individual, né? Verdade. Então isso é muito prazeroso para a gente. Que bom, obrigada. Doutor Daniel, o tempo vai passando. Outro dia a pessoa falava assim, eu tô ficando fazendo crocante, porque fica tudo creque, a gente vai envelhecendo e vai ficando isso. Os músculos vão atrofiando quando a gente não faz exercício. O que muda na medida que a gente envelhece? Exato, né? E no frio ainda pior ainda, né? A gente sente mais dor e fica tudo bem rígido, né? Realmente, quando a gente está fazendo uma atividade física, movimentando, o nosso corpo vai se adaptar, fortalecendo aquela musculatura. Quanto mais sedentário você fica, a sua musculatura vai atrofiando e causando uma série de malefícios que a gente vai citar aqui, mas assim, um exemplo para a pessoa entender bem, por exemplo, todo mundo já viu uma criança que engessa o braço. E quando tira o gesso, o braço está fininho, justamente por um desuso. Ele para de utilizar aquela articulação, diminui o tanto de movimento e a musculatura atrofia, causando uma sobrecarga numa série de articulações aí. É verdade. E também encurta, aquele músculo que não é utilizado, tem essa coisa de encurtar ou isso é mito? Sim, sim. A gente tem dois aspectos diferentes, né? Primeiro é o fortalecimento da musculatura se estiver forte e tão importante quanto é o alongamento, né? Não só fazer um fortalecimento, mas justamente para que essa musculatura ela não fique muito encurtada e a gente consiga exercer toda a amplitude de movimento das nossas articulações. Doutor Daniel, o ganho de massa muscular, ele altera o envelhecimento? Ele é mais difícil com o passar dos anos, né? A gente percebe muito bem, quando a gente era mais novo, a gente começava a fazer uma atividade física, a gente percebia como o nosso corpo se adaptava àquilo de forma muito mais rápida, né? Você consegue melhorar a sua performance de uma corrida, de um futebol, num tempo muito mais curto do que quando a gente já está numa idade mais avançada, acima dos seus 40, 50 anos. Isso se torna mais difícil. Então, é importante para a pessoa não só fortalecer, mas não deixar perder a musculatura que já tem. Não ficar sedentário, fazer a prática de atividades físicas de forma regular e isso, a pandemia veio como um desastre para a gente, né? Porque todo mundo passou a ficar em casa e não se movimentar, não realizar atividades físicas e aí levou uma sedentarismo, uma atrofia muscular muito grande e a gente vê as consequências disso no consultório. Aumento de dor na coluna, aumento de dores e problemas nos joelhos, nas articulações, aumento da incidência de hérnias de disco, de estenoses, de artroses, as pessoas estão muito mais sintomáticas e aí agora a gente está fazendo um trabalho muito mais difícil, que é de reabilitar essas pessoas do que seria de simplesmente mantê-las numa atividade física regular. A reabilitação, então, ela é mais complicada do que se a pessoa estivesse já caminhando, fazendo o seu exercício normal. Sim, ela demanda um esforço muito maior, né? É muito mais fácil a gente manter a nossa musculatura do que simplesmente deixar ela atrofiar e você ter que fazer todo um trabalho de fortalecimento novamente dela. Entendi. Doutor Daniel, a partir de qual idade esses cuidados devem iniciar, intensificar? Eu falo assim, a mulher quando entra na menopausa tem uma perda
O homem também vai ter... Se aquela pessoa que faz exercício sempre, ela não vai ter essa perda, significa isso também? Essa perda é um processo degenerativo, é um processo de envelhecimento de todo mundo. E é obviamente que se você realiza atividades físicas, todo esse processo degenerativo ele vai acontecer de uma forma mais lenta. Não que não vai acontecer, é claro que vai, mas é muito diferente uma pessoa que não pratica atividades físicas, o tanto que o corpo dela e o grau de limitação vão acontecer de forma muito mais rápida do que aquela que sempre realiza uma atividade física. Obviamente sem exagero. Tudo que é feito com exagero, ela pode levar uma sobrecarga e malefícios e causar outros problemas. É fazer de uma forma muito consciente, né? Hoje em dia, tem o CrossFit, uma coisa moderna que chegou aí agora, de um alto impacto. Isso tem trazido lesões mais sérias para essas pessoas? Você deu um ótimo exemplo aí, né? Que é justamente a sobrecarga, o que isso pode trazer de malefícios. Então, é claro que se você faz atividade física de forma muito consciente dos seus movimentos, isso dificilmente vai te causar algum problema. Mas as atividades que buscam uma resposta muito rápida, um efeito muito rápido, isso, com certeza, vai levar a uma sobrecarga das nossas articulações, da nossa musculatura. Então, é muito comum no CrossFit, onde você sai de um exercício, vai para o outro, e muitas vezes num ritmo muito acelerado, prestando pouca atenção na postura, é muito comum no consultório esses pacientes virem apresentando diversos problemas na coluna, hérnias de disco, artroses, dores, deformidades, enfim. É uma atividade que deve ser feita de uma forma muito cuidadosa, com um profissional educador físico bem orientado e bem de olho na pessoa. Também, doutor, toda pessoa que vai iniciar um exercício, é sempre bom lembrar, né? Procura um médico antes, né? Porque acabou a pandemia, estamos todos sedentários, vamos voltar. Vou começar por minha conta e risco, vou começar a fazer uma caminhada, uma corrida. E uma pessoa que já está com uma idade acima dos seus 50 anos, já é mais complicado isso, né, doutor? Com certeza. Com certeza, a pessoa tem que entender que uma atividade física que é interessante para você, não necessariamente é interessante para mim, por uma série de coisas, porque eu tenho uma alteração, já um desgaste numa região do joelho ou do quadril, e você não tem, você tem um problema no ombro, então para você vai ser indicado uma atividade física, para mim outra. Então, fazer uma avaliação ortopédica, entender os problemas ortopédicos que você tem, e aí você ter um direcionamento, um norte de quais são as atividades físicas mais interessantes, é bem bacana isso. E é claro que tem pessoas que falam assim, doutor, mas eu nunca mais vou poder jogar um futebol, adoro meu futebol. Eu falo assim, vamos combinar o seguinte: o futebol ele não vai ser atividade física, e eu só estou dando um exemplo aleatório, né? Não quer dizer que o futebol seja ruim. Não é de via de regra. Mas só dar um exemplo, você vai fazer sua atividade física do seu futebol não como a sua atividade de condicionamento físico, mas como a sua atividade de recreação e de terapia. Então, você vai, por exemplo, fazer um pilates 3 vezes por semana, e no final de semana você joga sua peladinha com seus amigos de recreação. E isso faz com que a pessoa se sinta mais motivado, ela vai conseguir, inclusive, praticar o futebol dela de uma forma mais eficaz, porque ela vai estar com toda a musculatura adequada para aquilo, sem riscos de lesões. Bacana o senhor falar do futebol, porque a gente tem muito peladeiro de final de semana, né, doutor? Que durante a semana é totalmente sedentário, não faz caminhada, são orcólicos, mesmo trabalham sentados, e chega final de semana, vão para o futebol. O perigo disso? Você levantou um aspecto bem interessante, né? A gente está falando não só de perigos ortopédicos, mas perigos cardiovasculares. Então, a pessoa que não pratica atividade física, ela tem uma série de problemas, pode ter, inclusive, aterosclerose, entupimento das artérias do coração, e vai fazer uma sobrecarga dessa, às vezes pode levar até um infarto, pode levar até consequências bem graves. Então, é importante a pessoa não ser aquele domingueiro, peladeiro de domingo, fazer um mínimo de atividade durante a semana e não só fazer a avaliação com o ortopedista, mas também fazer a avaliação com um cardiologista. Tá? Verdade.
Importante, né, gente? É importante fazer avaliação, é importante procurar um médico. As pessoas que fazem, como é que fala? Musculação, né? Malha e aumenta os músculos. Como que a célula se comporta nisso? Naqueles músculos que crescem muito e fica até... Tem algumas pessoas que estão até maior, fica fora de forma, assim, dizendo um lugar maior do que o outro. Isso é interessante você perguntar, porque a gente deve ter um equilíbrio muscular, né? A gente tem que ter... Toda articulação nossa tem um músculo que faz um movimento e um músculo que faz um movimento contrário. Então, se a gente começa a fazer uma hipertrofia, um fortalecimento de uma musculatura sem fortalecer a que faz um movimento contrário a ela, você pode levar uma série de desequilíbrios e isso levar uma série de consequências de sobrecarga das articulações, acelerar a artrose, dores, processos inflamatórios. Então, a gente tem que prezar por um equilíbrio, por uma saúde. Não só por uma questão de aspecto estético, né, que muitas vezes é tido como o mais importante e que é o menos importante, na verdade. Doutor, chegou uma pergunta aqui no chat ao vivo. A pessoa pergunta assim, ela está com uma lesão nos joelhos e o médico falou que ela tem que se exercitar. Porque tem isso, né? A dor, se você é mais sedentário, vai causando uma dor e vira um círculo vicioso. O ideal para essa pessoa que tem que se exercitar e que está lesionado o joelho é na água ou é fortalecer, é uma musculação para fortalecer? A gente tem uma série de estratégias, dependendo de qual que é o problema no joelho, né? Se é, por exemplo, um problema no menisco, é um problema de cartilagem. O que a pessoa tem que entender é que a nossa musculatura, ela tem a função de fazer o movimento, de frear um movimento e de amortecer e estabilizar. É muita coisa, né? É muita coisa, não é só a múscula só para esticar, só para carregar peso, não. Ele vai desacelerar também, vai fazer... por exemplo, os músculos da coluna, eles são muito responsáveis pela estabilização, por você não sobrecarregar aquelas articulações. Eles que seguram a coluna no lugar. É como se a gente fizesse o exemplo de um carro, onde o nosso músculo seria o amortecedor. Você imagina um carro sem amortecedor passando em buraco. O que vai acontecer? Você vai ter muito impacto em cima de todas as estruturas. O amortecedor ele serve justamente para suavizar isso e evitar de ter alterações, lesões e problemas nessas articulações do nosso corpo. Então, é importante a gente entender todo esse processo e aí a gente entender que muitas vezes a gente fortalecendo a musculatura, eventualmente com exercícios que a gente chama de isométricos, que é onde a gente não faz o movimento, a gente só segura, apoia. Isso vai fortalecer a musculatura dali e estabilizar melhor aquela articulação que já tem uma lesão. Então, assim, é muito individual, é difícil falar assim de forma genérica, a gente tem que entender qual que é o real cada caso, problema daquele paciente. E aí a gente vai orientar qual que é o tipo de atividade física mais interessante. Entendi. É realmente porque também, como que vai dar, falar para a pessoa, faça isso, se a gente não sabe qual é o problema dela, né? Mas sempre menos impacto, né? Normalmente sim. Normalmente sim. Falando no geral, assim, só para a gente não deixar a pessoa A única exceção é quando a gente vai falar sobre osteoporose. O que é osteoporose? Muita gente confunde osteoartrose com osteoporose, que são duas coisas diferentes. Osteoartrose é o desgaste entre as articulações. Osteoporose é os ossos ficarem mais frágeis, mais porosos e quebradiços. Então a pessoa pega e assenta de forma mais rápida, ou pega e passa em cima, cai da própria altura e leva uma fratura de fêmur ou da coluna. Para a gente fortalecer os ossos, é importante o impacto. Quando o osso ele recebe o estímulo de compressão, né, tem uma série de leis que chama lei de Wolff, enfim, não cabe aqui a gente explicar tudo, mas ele estimula a formação óssea, deixa ficar mais rígido e mais forte. Então, para quem tem osteoporose, caminhada é interessante, onde você vai ter realmente o choque dos pés no chão. A hidroginástica, por exemplo, que você não tem esse choque, ela é interessante porque o próprio músculo vai levar, fortalecendo o músculo, ele vai levar a uma contração, a um estímulo do osso,
mas ele não tem o estímulo do impacto. Então, assim, realmente, tudo depende, Depende, né? É muitas cada caso, variáveis, é né? maravilhoso. É Então, estratégias, o corpo humano é maravilhoso, né, doutor Daniel? É sensacional E isso. quando a gente entende ele cada vez mais, a gente pode trabalhar ele de forma mais eficaz e trazer uma longevidade e uma qualidade de vida para as pessoas, né? A qualidade de vida é uma coisa muito importante hoje em dia, que a gente está chegando aí a 100, 110, 120 verdade. anos de idade. Que a gente vive esses 100, 110, 120 com qualidade, né, doutor? Que é o mais importante. E essa parte óssea nossa, né, que precisa sustentar todo esse corpo. Uma última pergunta, doutor Daniel. Essa resposta, homens e mulheres, homens respondem mais rápido ao tratamento e também à musculatura do que as mulheres? Ou não tem nada a ver? Sim, sim. Por uma questão aí até hormonal, né? Então, é mais fácil do homem ganhar massa, é mais fácil dele uma série de problemas. Por exemplo, a própria osteoporose, né? Por conta da menopausa na mulher, isso é muito mais comum. Nas mulheres vão acontecer a partir dos seus 40, 50 anos. E nos homens, a osteoporose vai ser acima dos seus 70. Então, a gente tem esse aspecto. Mas, por outro lado, a gente sabe que as mulheres são muito mais disciplinadas que a gente, né? Então, a gente tem esse contraponto aí que é favorável para elas. Maravilhoso. Doutor Daniel, de tudo que nós falamos, tem alguma coisa que o senhor acha necessário falar ou que a gente não tenha falado? Eu acho que a mensagem aí para o pessoal de casa é o tanto que a atividade física é importante na vida e o tanto que isso vai impactar para que a pessoa possa envelhecer com qualidade, podendo aproveitar a vida, podendo aproveitar os filhos, os netos, os bisnetos, né? Então fica aí meu alerta, o meu incentivo a cada um aí para começar hoje mesmo a fazer uma caminhadazinha, começa devagar e vai aumentando com o tempo. Isso vai impactar de forma muito positiva aí. Verdade, gente. Afinal de contas, nós somos templo do Espírito Santo, cuida do seu tempo. Doutor Daniel Oliveira Coluna, o Instagram dele está aqui, @Daniel Oliveira Coluna. Entra lá no Instagram, segue, manda pergunta, e acompanha, compartilha, porque é assim que a gente precisa. Doutor Daniel, muito obrigada. Deus abençoe muito o seu trabalho, viu? Eu que agradeço. Foi um prazer, foi ótimo estar aqui.